já joguei todos esses jogos! Played these games before! Você acabou de ouvir uma das cenas mais famosas de Round 6, ou Squid Game, em 3 versões, dublada em português, dublada em inglês e no áudio original coreano. Qual você gostou mais? Eu decidi começar esse vídeo com essa cena porque a dublagem americana de Squid Game vem sendo bastante criticada na segunda temporada, tal como ela já havia sido criticada na primeira temporada. Você talvez já tenha visto vários memes e paródias com a versão em inglês de Squid Game. E esses memes nasceram justamente pelo fato da dublagem americana do jogador 456 nessa cena ser um pouco exagerada. I knew about the first game because I'd already done it. Because I'd played the exact same one. I was here 3 years ago and I played them all. And every single person who was there with me, they were all killed, everyone! Veja bem, esse vídeo aqui não é para criticar a dublagem americana, muito menos os dubladores americanos que trabalharam em Squid Game. Mas o ponto aqui é que a dublagem de animes e séries não americanas nos Estados Unidos tem uma reputação bem ruim dentro do seu próprio país, ao ponto de quem conhece essas séries no áudio original sempre pedem para outras pessoas assistirem legendado. Tell this asshole if he wants to learn how to make my product, he's gotta do it my way. The right way! I speak English. So you understand what asshole means? Now go get me my phenylacetic acid! Asshole! Não, isso não é uma dublagem de verdade. É uma paródia de como seria Breaking Bad se a série fosse um anime dublado pelos americanos. E tem vários vídeos assim no YouTube dos americanos tirando sarro da sua própria dublagem. Hello, everyone! Homelander! I just want to say it's a huge honor to be here with you! I can't stay long, but I heard that you are some of my biggest fans supporting me when others turn their backs. I just wanted to personally say thank you. O que mais me chamou a atenção no fato dos americanos criticarem e até zoarem tanto a sua dublagem é que isso é meio que o contrário do que acontece aqui no Brasil. Tá, eu sei que tem gente que não gosta de assistir coisa dublada, mas em geral, o brasileiro ama a dublagem e os nossos dubladores. Parou! Parou! E aí, você não vem? Parou! Parou! O que você ouviu agora foi a dublagem do Marcelo Garcia como Ji-hoon na segunda temporada de Round 6, a famosa cena do Parou! Pra quem não sabe, o Marcelo Garcia é um dos dubladores mais icônicos e experientes do nosso mercado. Flash do desenho da Liga da Justiça, Relâmpago McQueen, Capitão Pátria do The Boys, Chris Pine no filme Star Trek e, claro, o Ji-hoon no Round 6. E o trabalho do Marcelo Garcia é uma das muitas coisas boas sobre a nossa dublagem de Round 6, que também conta com Guilherme Briggs como o líder, também conhecido como In-hoon, Young-il, o jogador 001, Renan Freitas como Jun-ho, Dudu Espinosa como recrutador e muito mais. Assistir Squid Game no áudio original é uma experiência muito boa, principalmente porque essa série tem um elenco espetacular e reúne algumas das principais estrelas da TV e do cinema coreano, mas assistir com a dublagem em português também é uma ótima opção. E como alguém que assistiu ambas as temporadas das duas formas, eu digo que não existe opção certa ou errada nesse caso. Mas então por que enquanto nós brasileiros adoramos o Parou e o restante da dublagem de Round 6, os americanos criticaram tanto a sua dublagem da série e até criticam quem escolheu ouvir o áudio em inglês? O que faz a dublagem brasileira ser tão melhor que a de outros países? Falar da dublagem brasileira é também falar sobre a história do rádio no Brasil, até porque a história da dublagem no Brasil começa bem antes da história da televisão aqui no nosso país. Em 1938, com a chegada de Branca de Neve e os Sete Anões da Disney, Dalva de Oliveira e Carlos Galhardo, ambos cantores, foram chamados para fazer uma versão em português no filme, que ficaria conhecido como a primeira dublagem de um filme estrangeiro da história do Brasil. A versão em português das músicas foi escrita por João de Barro, sem saber ele que essa seria uma das centenas de músicas da Disney a serem adaptadas para o português. Outros países já vinham empregando essa tecnologia de regravar apenas as falas desde 1930, a maioria sendo países europeus regravando filmes norte-americanos. O processo de dublagem era muito caro e demorado, então apenas grandes produções de estúdios e distribuidores hollywoodianos eram capazes de receber dublagem para outros países. Ainda assim, grande parte dos filmes que chegavam aqui eram legendados, e a dublagem ainda era uma coisa muito rara. E embora esse cenário só fosse realmente mudar na década de 50 com a chegada da televisão do Brasil e na década de 60 com um decreto de Jânio Quadros que exigia que todos os filmes para TV fossem dublados em português,
Talvez o evento mais importante da história da dublagem no Brasil tenha acontecido no começo da década de 40. Em 1942, um jovem de Araraquara, São Paulo, filho de pais de ascendência alemã, descia de um ônibus na rodoviária do Rio de Janeiro para começar a estudar engenharia. E tal como todo estudante, Herbert acabou tendo que trabalhar em outra área para ajudar a pagar as contas: fotografia. Herbert, não tá fácil pra ninguém. E foi trabalhando como fotógrafo em um estúdio do Rio de Janeiro que a vida de Herbert mudou para sempre. Isso porque em 1942 ele conheceu um cara chamado Walt Disney, que estava produzindo um documentário no qual o Herbert acabou trabalhando. Nascia assim uma das amizades mais importantes da história do audiovisual brasileiro e talvez mundial: seu Walt Disney e Herbert Richards. Foi inspirado nessa amizade que o Herbert decidiu investir ainda mais na sua carreira audiovisual, primeiro trabalhando com a produtora Atlântida Cinematográfica e depois começando seu próprio estúdio. O nome desse estúdio você já sabe, todos nós já sabemos. Versão brasileira: Herbert Richards. Mas a Herbert não começou exatamente como estúdio de dublagem, sim como uma produtora que também fazia distribuições de filmes. E em muitas das suas viagens para os Estados Unidos, o Herbert aprendeu essa técnica de se gravar apenas o áudio das falas por cima do restante do vídeo e trouxe esse conhecimento para ser aplicado aqui nas suas produções no Brasil. Não só isso facilitou muito a produção de conteúdo original para a TV nos anos 50, mas também abriu caminho para filmes americanos serem dublados em português para a televisão. E é por isso que em janeiro de 1962, o decreto do Conselho de Ministros número 544, em seu artigo número 8, determinou que a exibição de filmes estrangeiros nas emissoras de televisão requer a obrigatoriedade de dublagem em português. Então, além da proibição de biquíni, a vassoura e a renúncia, você pode incluir pioneiro da dublagem no Brasil na lista de feitos do Jânio Quadros. Com filmes americanos chegando cada vez em maior número ao Brasil e o decreto de que agora tudo tinha que ser dublado para a TV, surgia efetivamente o mercado de dublagem. Obviamente, como o primeiro grande estúdio de dublagem do país e o braço direito do Walt Disney aqui nos trópicos, a Herbert Richards rapidamente se tornou sinônimo de dublagem no Brasil. Alice no País das Maravilhas, Aventura de Peter Pan, 101 Dálmatas e Mary Poppins foram alguns dos muitos filmes das décadas de 50 e 60 dublados no estúdio. Mas é claro que não pararia por aí. Dentro de alguns anos, tanto o Rio quanto São Paulo já tinham vários estúdios de dublagem. E não é à toa que esses dois estados são até hoje os polos de dublagem no Brasil. Belarte, Alamo, Gota Mágica e Marshmallow são alguns dos exemplos de estúdios de dublagem que começaram a surgir ou no Rio ou em São Paulo naquela época. E por falar em São Paulo, a gente não pode esquecer da série que mudou para sempre a história da dublagem no Brasil e que abriu as portas para que começassem a surgir fãs de dublagem e fãs de dubladores. Você sabe do que eu tô falando. Eu sei que você sabe. Os Cavaleiros do Zodíaco. Faça elevar o cosmo do seu coração. A dublagem de Cavaleiros do Zodíaco é um capítulo à parte na história da dublagem no Brasil e merece seu próprio vídeo. Mas o fato é que Cavaleiros criou uma identificação muito forte com o público brasileiro, principalmente por conta da dublagem. Veja bem, Cavaleiros do Zodíaco nunca foi tão grande lá no Japão, mas aqui no Brasil a gente abraçou a série. Hermes Baroli como Seiya, Elcio Sodré como Shiryu, Francisco Bretas como Ryoga, Ulisses Bezerra como Shun e Leonardo Camilo como Ikki foram algumas das vozes que marcaram toda uma geração, especificamente uma geração que não tinha muitas opções do que assistir na TV. O sucesso de Cavaleiros dublado na TV Manchete foi tanto que várias outras produções japonesas começaram a ser dubladas. Sem Cavaleiros do Zodíaco em 1994, talvez nós não teríamos tido o início da dublagem de Dragon Ball em 1996 ou de Pokémon em 1999. E por falar em dublagem de Dragon Ball, eu fiz um vídeo inteiro sobre o porquê da América Latina gostar tanto de Dragon Ball. Assiste lá depois. Cavaleiros também foi pioneiro na relação fã-dublador, principalmente porque o desenho estava fazendo tanto sucesso que até revistas e programas de TV começaram a falar dele. Sim, esses são Hermes Baroli e Wendel Bezerra, dubladores de Seiya e Goku, vestidos como seus personagens para a revista Henshin dos anos 90. De arte obscura que ninguém entendia muito bem o que era para capa de revista, a dublagem brasileira cresceu exponencialmente em um período relativamente curto. E é dessa época que começaram a surgir vários dubladores e dublagens que definiriam para sempre o jeito que a gente faz dublagem. Yu Yu Hakusho pode não ter sido tão grande quanto Cavaleiros do Zodíaco, mas a dublagem desse anime, feita lá na Audio News do Marco Ribeiro, também é um marco da nossa dublagem e mostrou quão avançados os nossos dubladores já estavam na década de 90. Eu sei que pode parecer fácil encher uma dublagem de gírias e piadas internas, mas para isso ficar bom, tem que ser feito com muito cuidado e muita técnica. Não é só uma questão de jogar piadas brasileiras e cacos no texto. É uma questão de adaptação, uma versão brasileira. Eu sou Toguro! Ah! Eu sou Toguro!
Inclusive, muita gente acha que colocar piadas regionais é sinônimo de boa dublagem, mas isso nem sempre é verdade. Mas eu estaria mentindo se eu falasse que a dublagem brasileira sempre foi 100% amada e sempre será 100% amada. Por exemplo, ali no meio dos anos 2000 e início dos anos 2010, com muito mais gente tendo acesso a TV a cabo e internet, cresceu consideravelmente o número de pessoas que assistiam conteúdo legendado. Diz pra mim, o seu anime favorito, você assistiu ele pela primeira vez legendado ou dublado? E a sua série live action preferida? Com bastante gente vendo conteúdo legendado meses, às vezes anos antes dele ser dublado, cresceu o número de comparações entre legendado e dublado. E vieram aí muitas críticas, até injustas, à dublagem brasileira. Existia uma comunidade no Orkut só pra ser contra Naruto dublado. Sim, as pessoas criavam comunidades no Orkut contra a dublagem de Naruto. Tempos mais simples. Uma série cuja dublagem foi bastante criticada justamente por essas comparações foi a de The Big Bang Theory. Quando a série do Sheldon e seus amigos foi finalmente dublada e chegou até a passar no SBT, muita gente já havia assistido dezenas de episódios com o áudio original na TV a cabo e já foi meio que com uma opinião formada sobre a dublagem. Eu não sei por que evitei os livros do Harry Potter por tanto tempo, eles são ótimos. Já comecei o número 6. Esse é muito bom. O Dumbledore morre nesse aí. Eu sei, eu também não estava esperando. Mas é claro, existem sim dublagens mal feitas. Escalações incorretas, diretores que não conhecem a obra ou que não comunicam o significado da obra para os dubladores, problemas técnicos de mixagem e sincronia e até mesmo dublagens feitas fora do Brasil para baratear os custos são alguns dos exemplos de fatos que podem fazer uma dublagem ruim. Isso sem falar em coisas como troca de dubladores no meio da produção ou troca total de elenco, como aconteceu entre a 5ª e a 6ª temporada de Game of Thrones. Mas em geral, a dublagem brasileira vem estando em alto nível há décadas. Qualquer avanço técnico ou artístico no ramo da dublagem costuma aparecer primeiro aqui. E tão importante quanto saber separar uma dublagem boa de uma dublagem ruim é entender as funções da dublagem, o que também ajuda a gente a entender por que lá nos Estados Unidos a dublagem não é tão forte. Uma pesquisa do site ingresso.com divulgada pelo UOL em 2021 mostrou que 73% do total de ingressos comprados para cinema no Brasil eram para sessões dubladas. Alguns anos antes, em 2017, a Netflix já havia divulgado que 84% do público brasileiro preferia assistir a série 13 Reasons Why dublado. Para muitos é uma questão de escolha, as vozes que te fazem sentir mais confortável. Para outros é uma questão de inclusão. Deficientes visuais, pessoas com dislexia ou mesmo pessoas que não sabem ler são alguns exemplos de caso no qual a dublagem não é só uma opção, é também uma necessidade e um recurso que deve estar sempre presente. O Brasil dubla muita coisa, de filme de Hollywood a séries coreanas, de jogo de videogame a vídeo do MrBeast. Praticamente tudo que chega aqui é dublado, e isso é muito importante. Lá nos Estados Unidos, como eles dominaram a produção de conteúdo e cultura pop por vários anos, nunca se criou muito essa cultura da necessidade de dublagem, às vezes nem mesmo de legenda, porque a maioria das produções no cinema e na TV eram americanas. É por isso que lá se criou um mercado muito forte de vozes originais, o que é um pouco diferente de dublagem. Por exemplo, o Troy Baker é a voz original do Joey Miller do The Last of Us, e também o ator que faz o motion capture para o personagem. Muito sobre o Joe foi construído ao redor da performance espetacular do Troy Baker. A couple days from now, we'll probably be dead anyway. Good. Aqui no Brasil, o Luiz Carlos Percy é o dublador do Joe, e o trabalho dele é feito em cima do que o Troy Baker fez. O Percy não está exatamente criando o personagem, ele está adaptando a performance do Troy Baker para o nosso idioma de uma maneira incrível. Fugindo assim, colocando a vida em risco, é uma tremenda idiotice. Então estamos os dois decepcionados um com o outro. O que você quer de mim? Admita que queria se livrar de mim o tempo todo. Ô, dublagem boa, nossa, de The Last of Us, viu? Vou te falar. Com a popularidade dos animes e o sucesso mais recente de produções de outros países, tipo Squid Game, se fez necessário um maior volume de trabalhos de dublagem nos Estados Unidos. E talvez eles não estavam prontos para isso. E é daí que surgiram tantas críticas. Como eu falei no começo do vídeo, isso aqui não é uma crítica à dublagem americana ou de outros países, mas sim um pequeno recorte do quão especial é a nossa dublagem brasileira, especialmente quando comparada a outros polos. Não importa se você prefere dublado ou legendado, o fato é que nós somos sortudos por termos uma dublagem tão forte e que sempre transmite toda a emoção do conteúdo original, seja uma cena dramática, uma cena de comédia ou uma cena que esteja destinada a virar meme. Parou! 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 Mas e você, em geral, prefere assistir as coisas dublado ou legendado? Conta aqui nos comentários. Muito obrigado e eu te vejo no próximo vídeo.